participantes, então nós vamos dar início à apresentação da professora Ana Tereza Caldeira. Aqui, então, eu convido para tomar a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Luís. Então, muito bom dia a todos. Aqui em Portugal já é boa tarde, eu já almocei, mas muito bom dia a todos. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido a mim e aos meus colegas do Laboratório Hércules para participarmos nestes webinários da Antecipa e dizer que, de facto, é um prazer podermos colaborar neste evento e, com certeza, que estas partilhas de transferência de conhecimentos e de experiências é importante para todos e por isso também agradeço ao professor Luís e a toda a organização da Antecipa por ter possibilitado a realização destes encontros. E então, em relação àquilo que vamos falar hoje, o tema da minha palestra, do meu webinar, é o bom, o mau e o vilão. E então, pronto, é disso que vamos falar, do bom, do mau e do vilão. Então, vamos começar. Bem, na verdade, o que nós vamos falar mesmo vai ser de micro-organismos e de património, dos micro-organismos em património cultural. Mas queria deixar-vos esta imagem porque muitas vezes quando falamos dos micro-organismos associados ao património, aquilo que nos vem à ideia logo em primeira mão é a biodegradação que eles promovem no património. E eu hoje, com este webinário, queria chamar a atenção de facto para esse papel dos maus e dos vilões, mas também para um outro papel que muitas vezes não é atribuído aos micro-organismos, que é o papel do bom. E de facto nós podemos tentar com os micro-organismos, por um lado, perceber qual é que é o papel daqueles que causam biodegradação no património, mas também tirar partido de muitas das potencialidades desses micro-organismos para encontrar soluções para o património. E, portanto, é nesse sentido que vai toda a comunicação que eu vou aqui fazer. Esta comunicação vai estar estruturada, sobretudo, com exemplos de estudos que nós temos feito no nosso laboratório. Vocês já tiveram a oportunidade, com certeza, de ficar a conhecer um bocadinho do que é o Laboratório Hércules, que os meus colegas, o António e o José Mirão, já falaram, antes de mim, com certeza falaram do laboratório, mas de facto o Laboratório Hércules é um laboratório que foi criado na Universidade de Évora e no fundo é uma infraestrutura analítica de investigação dedicada ao estudo e valorização do património cultural. E neste laboratório, que é um centro de investigação também, aquilo que nós fazemos é de facto o centro da nossa investigação é o património cultural e estamos organizados em 4 grupos de investigação. São eles abordagens arqueológicas para as culturas do passado, as ciências para as artes, ciências para a conservação do património e novos materiais e ferramentas para o património cultural. São, digamos, as 4 linhas de investigação dentro do centro. E, de facto, em relação aos micro-organismos, os micro-organismos acabam por ser transversais a estas 4 linhas. Portanto, a nossa intervenção dentro do centro é transversal a estas 4 linhas. Mas é, sobretudo, na linha 4, novos materiais e ferramentas para o património cultural, que nós temos a oportunidade de desenvolver e de criar novos produtos, muitos deles de base biotecnológica, utilizando as potencialidades dos micro-organismos, e também novos materiais para conservação e restauro, que depois são, obviamente, utilizados nas outras linhas do centro e, portanto, dão apoio, digamos assim, a toda a área de investigação do centro. Portanto,
presença, digamos assim, dos micro-organismos nas mais diversas obras de arte e nos mais diferentes materiais que existem no património, faz com que sejamos, de facto, transversais. Em relação ao laboratório, penso que também provavelmente já tiveram a oportunidade nos webinários anteriores de saber que temos uma série de laboratórios dentro do centro que são laboratórios de instrumentação analítica. Temos uma instrumentação analítica de facto muito pesada no laboratório. Temos um laboratório de microscopia e microanálise, um outro laboratório de espectrometria de massa, um laboratório de cromatografia, um laboratório de caracterização de materiais e um laboratório de biotecnologia e de biodegradação, e é neste laboratório que estão mais inseridas as atividades que vos vou falar aqui. Aqui nesta fotografia, neste slide, temos algumas fotografias do laboratório com as pessoas que estão a trabalhar, só para terem uma ideia geral, e no fundo a equipa que trabalha neste laboratório é uma equipa multidisciplinar de pessoas das áreas das ciências, desde a química, da geologia, da bioquímica, biotecnologia, ciências do património, química orgânica. Portanto, digamos que o corpo, digamos assim, de investigação é dentro das áreas das ciências e, no fundo, depois interagimos também com outras áreas, nomeadamente áreas mais de humanidades e mais de pessoas que estão mais ligadas à conservação e ao restauro, mas dentro do laboratório, de facto, as nossas áreas científicas são estas e formamos uma equipa multidisciplinar. E, portanto, a nossa equipa, achamos nós, somos todos dentro do bom, do mau e do vilão, achamos que somos todos bons. É a nossa força, digamos assim, para conseguirmos trabalhar e conseguirmos promover o desenvolvimento de uma série de metodologias e de uma série de abordagens no património. Agora vamos começar então a falar dos micro-organismos. E em relação aos micro-organismos e ao património, logo a primeira coisa que podemos dizer em relação aos micro-organismos é que eles próprios podem constituir-se como assinaturas do passado. Se pensarmos, por exemplo, em artefactos arqueológicos, os micro-organismos podem estar presentes em muitos restos destes artefactos arqueológicos e podem nos dar assinaturas de processos, por exemplo, fermentativos, de processos de transformação e de produção de alimentos. Neste acetato, vocês veem a imagem de fundos de ânforas. Portanto, as ânforas que eram utilizadas portanto, para o transporte de alimentos e para armazenamento de alimentos. Eles são materiais cerâmicos, extremamente porosos, e por isso muitos micro-organismos conseguem ficar absorvidos nessa matriz cerâmica e podemos ainda nos dias de hoje ter acesso a alguns desses micro-organismos ou pelo menos o DNA de alguns desses micro-organismos e esses vestígios constituem de facto assinaturas de processos ancestrais na preservação e na conservação dos alimentos. Este acetato mostra um estudo que nós fizemos no laboratório em que, recorrendo a várias camadas destes materiais cerâmicos, as primeiras demonstram a presença de micro-organismos, mas que têm sobretudo a ver com micro-organismos de contaminação. Portanto, muitos destes artefactos estiveram enterrados e foram manipulados, mas nas camadas mais interiores encontramos micro-organismos que estão associados aos processos de transporte e de armazenamento de alimentos. E de facto, hoje, com os estudos de metagenómica, é possível nestes resíduos, no DNA metagenómico removido, portanto isolado destas camadas mais interiores, encontrar a presença de uma série de micro-organismos, de DNA dos micro-organismos, que estão associados a vários processos fermentativos, nomeadamente neste caso à fermentação lática e à fermentação acética, o que mostra que estes utensílios, estes artefactos estiveram associados com estes processos de fermentação lática e acética. Neste outro caso, temos a presença de algumas leveduras, neste caso Saccharomyces, que estão associados à produção de processos de produção de vinho, processos enológicos.
E aqui, neste caso concreto, conseguimos encontrar micro-organismos que estão presentes nas próprias uvas e associados também à fermentação alcoólica. Para que é que isto serve? Serve para conseguir associar fragmentos arqueológicos, processos ancestrais de produção de alimentos e associar estes restos de ânforas ao transporte ou à fermentação de produtos que vão desde produtos enológicos até outros produtos, nomeadamente transportes de azeite e de gano. Neste caso concreto foi encontrada a presença de fermentação lática e de bactérias associadas a organismos marinhos. E estes micro-organismos permitem-nos identificar a presença do núcleo de transporte de garum, que era um alimento produzido a partir de peixe fermentado, num núcleo arqueológico situado junto de Troia e onde era produzido esse peixe fermentado e era peixe de origem marinha. E, portanto, de facto, estas assinaturas que nos são deixadas e a presença dos micro-organismos nestes artefactos faz-nos reportar a presença das qualidades dos micro-organismos, quer as potencialidades que os nossos antepassados utilizavam para preservar alimentos e para os transformar e tornarem alimentos mais seguros para poderem utilizar na sua alimentação, quer hoje em dia como vestígios do passado. E, portanto, estes micro-organismos são os bons. Mas, de facto, é a biodeterioração e o efeito deteriorativo dos micro-organismos aquele que muitas vezes é mais visível no património cultural e é normalmente a primeira causa da atribuição dos micro-organismos ao património é a biodeterioração, biodegradação. O que é a biodeterioração? Portanto, é um processo que é indesejável, é desencadeado por organismos vivos, nomeadamente por micro-organismos, e pode afetar o património cultural e importantes materiais e importantes artefactos. Neste acetato temos a evolução, desde 1960 até 2014, de uma pintura mural e, de facto, para além do aspecto da vandalização, em que o painel central desta pintura foi removido, temos uma evolução de comunidades microbianas que é, de facto, muitíssimo acentuada e que nos mostra a urgência de tratar e de preservar este tipo de obras para que, de facto, elas não se percam e possam continuar para as gerações futuras. Mas não só de pinturas, temos aqui exemplos de biodegradações em materiais têxteis. No caso do meio temos tapetes de arraiolos, em que a cor dos tapetes está completamente alterada, porque os pigmentos que foram utilizados para atingir as lãs foram degradados também, pensa-se, por ação de microbiana ou acelerados pela presença de micro-organismos, e neste caso em que temos uma peça em seda que está completamente também destruída e onde há uma forte presença de micro-organismos também associada ao processo. Neste acetato temos também peças que são feitas em marfim e, portanto, a degradação do marfim também pode ter causas biológicas, nomeadamente o aparecimento de algumas manchas. Peças feitas de tartaruga e com sinais muito visíveis de degradação, pergaminho, pedra. Aqui também monumentos edificados em pedra, com sinais visíveis de deterioração. E aqui também em pedra, neste caso em grutas paleolíticas, e em que há a presença também de, apesar dos ambientes serem hipogénicos, há uma série de micro-organismos que se desenvolvem e que promovem também a deterioração de alguns destes espaços e de alguns destes artefactos.
Portanto, de facto, a biodeterioração é um fenómeno, como eu disse, indesejável e promove alterações nos materiais históricos e nos materiais do património, que vão desde a formação de biofilmes ao aparecimento de manchas, à descoloração das superfícies devido a pigmentos que são produzidos pelos próprios micro-organismos, à promoção muitas vezes de eflorescências salinas que também são promovidas por ação metabólica ou que são acelerados pela presença de micro-organismos, há a presença de alguns fragmentos e destacamentos nos próprios materiais quando as ações são mais severas. E, portanto, os micro-organismos que estão envolvidos neste processo são, sobretudo, líquens, algas, bactérias e fungos, e aquilo que nós sabemos é que as algas e as cianobactérias são geralmente os primeiros colonizadores dos monumentos históricos devido à sua natureza fotossintética, principalmente em monumentos expostos à luz, mas eles próprios podem constituir uma importante fonte de material orgânico para que outros micro-organismos se venham a desenvolver posteriormente. Portanto, funcionam também como fonte de nutrientes para outros micro-organismos que se venham a desenvolver posteriormente. E, portanto, podem causar danos nesses materiais. Depois, os líquens estão normalmente mais presentes em materiais pétreos e são altamente resistentes à dessecação e a temperaturas elevadas e, portanto, estão também muito associados a processos de biodegradação e de biodeterioração. As bactérias podem causar diferentes alterações nos constituintes dos materiais, nomeadamente das pinturas, e normalmente estão associadas à produção de biofilmes. Mas também podem estar associadas à produção de vários enzimas extracelulares e esses próprios enzimas podem promover a degradação dos materiais ou mesmo alguns ácidos orgânicos do seu metabolismo que também promovem têm algum efeito químico, mas que é um efeito químico induzido pela presença biogénica das bactérias. Mas, de facto, no património são principalmente os fungos que causam maiores danos em termos visuais. Os fungos crescem, os fungos filamentosos crescem, podem crescer à superfície dos materiais e, portanto, o desenvolvimento desses biofilmes causam danos estéticos, mas tem uma característica que é a formação de hifas. Portanto, eles podem ser multicelulares, podem ser filamentosos e as hifas podem penetrar em profundidade na porosidade dos materiais e essa penetração pode ser mais interna e promover, de facto, o aparecimento de algumas, inclusivamente se estivermos a pensar em pinturas ou em pinturas murais ou argamassas, fendas e alguma perda de coesão devido a essa penetração mais em profundidade. Para além disso, muitos fungos filamentosos produzem também enzimas extracelulares que são excretadas para o meio e que podem levar a uma deterioração do substrato, principalmente se tratarem de substratos orgânicos e, portanto, como vimos há bocadinho, muitos dos materiais de que são constituídas algumas das obras de arte são materiais orgânicos e podem estar muito sujeitos a esta ação enzimática promovida pelos fungos. Portanto, estes são os maus e são os vilões. E para combatermos, digamos assim, estes maus e estes vilões, é necessário nós identificarmos, nós sabermos exatamente quais é que são os micro-organismos que são biodeteriogénicos, ou seja, quais é que são aqueles que causam deterioração dos bens patrimoniais para podermos desenvolver metodologias de tratamento e mitigação eficientes. Porque, de facto, se nós andarmos à procura de micro-organismos em qualquer bem patrimonial, nós encontraremos sempre micro-organismos. Nós não vivemos em ambientes esterilizados e, portanto, os micro-organismos estão presentes em tudo. Mas o facto de estarem presentes e o facto de nós os identificarmos não significa que eles tenham um efeito prejudicial nos bens patrimoniais. Aliás, muitos deles permitem estabelecer um equilíbrio ecológico que até pode ser vantajoso para a preservação dos próprios bens patrimoniais. Portanto, esta noção de identificar micro-organismos
e achar que temos que combater todos os micro-organismos presentes nos bens patrimoniais não me parece, de forma alguma, uma atitude correta. Portanto, é preciso, de facto, percebermos que os micro-organismos estão presentes em todos os sítios, mas temos que identificar quais é que são aqueles que causam um efeito biodeteriogénico. E esses sim devem ser mitigados e devem ser eliminados de uma forma eficiente, mas ao mesmo tempo também de uma forma que permita a proteção do ambiente e a proteção dos operadores e, obviamente, a proteção das obras de arte. Porque algumas das soluções de mitigação que são utilizadas, elas próprias podem causar danos, muitas vezes, por incompatibilidade química de materiais nos próprios artefactos culturais. E, portanto, é preciso ter esta noção. Nem todos os micro-organismos que estão presentes em obras de arte ou em bens patrimoniais são biodeteriogénicos. E aqueles que não são biodeteriogénicos, não devemos pensar em soluções de mitigação, porque muito provavelmente o que fazemos com essas soluções de mitigação é desregular um equilíbrio biológico que pode causar ainda danos mais severos do que a própria mitigação dos organismos. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos de facto saber é identificar quais é que são as populações microbianas que estão presentes e perceber quais é que são aquelas que estão a causar deterioração e quais é que são aquelas que estão a causar danos nos materiais. Portanto, como identificar as populações microbianas? O primeiro passo é logo observar os bens patrimoniais em causa e perceber se têm biofilmes associados, se há o desenvolvimento de micro-organismos, porque há muitas características macroscópicas que facilmente são identificadas nos locais. Depois, podemos sempre identificar por métodos microscópicos, nomeadamente, como está neste acetato, utilizando microscopia eletrónica, é possível identificar a presença de agentes biodeteriogénicos, caso seja possível recolher alguns microfragmentos ou alguns dos materiais, neste caso são pequenos microfragmentos de argamassas, onde é visível uma elevada contaminação biológica por fungos filamentosos. Portanto, aqui estamos a observar diretamente sobre os materiais a presença dos agentes biodeteriogénicos em microamostras desses artefactos. Outra maneira de identificarmos a população microbiana é fazendo culturas dos micro-organismos que sejam cultiváveis. E, portanto, é possível, a partir de uma amostra patrimonial, com um método perfeitamente não invasivo, recolher colocar uma zaragatoa, por exemplo, ou um material que sem remover sequer microamostras, portanto um pequeno biofilme, e a partir daí é possível fazer em laboratório culturas dos micro-organismos presentes. E, portanto, as culturas permitem-nos, de facto, também detectar a presença desses micro-organismos e permitem-nos ter densidades celulares elevadas desses micro-organismos. Mas, de facto, estes métodos de cultura normalmente apenas permitem ter acesso limitado a um pequeno número dos micro-organismos que podem estar presentes numa obra, porque nem todos os micro-organismos são cultiváveis e também porque mesmo aqueles que são cultiváveis, como estão misturados com vários micro-organismos, aqueles que têm a cinética de crescimento mais elevada crescem em cultura mais rapidamente e podem mascarar o crescimento de outras cinéticas mais lentas. E, portanto, estas metodologias de cultura, embora possam ser feitas com diferentes meios de cultura, com alguns inibidores do crescimento, etc., são sempre um bocadinho limitadas em termos da panorâmica total dos micro-organismos que podem estar presentes nas obras, mas permitem uma coisa muito vantajosa, que é o termos culturas puras dos micro-organismos e o podermos ter essas células, essas culturas no laboratório, para depois podermos também trabalhar com elas e efetuar alguns ensaios de simulação. Mas nos últimos anos são de facto as técnicas moleculares, utilizando DNA, aquelas que nos permitem identificar as populações microbianas e aquelas que são mais utilizadas para fazer a identificação. Portanto, para identificarmos micro-organismos, atualmente, aquilo que fazemos é, se eles estiverem isolados, portanto, se tivermos
os micro-organismos isolados previamente em cultura pura, vamos posteriormente isolar o DNA desses micro-organismos e vamos fazer a sequenciação de alguns genes, algumas partes desse DNA, para permitirmos fazer a identificação também através da sequenciação do DNA. Com os isolados também podemos fazer a detecção de genes específicos que estejam associados a processos degradativos e também podemos encontrar relações filogenéticas entre os micro-organismos presentes e daí inferir também dos aspectos mais ou menos bioteriogénicos que estejam associados a grupos específicos de micro-organismos. Isto se tivermos os micro-organismos isolados. Se não trabalharmos com micro-organismos isolados, e nos últimos anos, devido ao desenvolvimento das técnicas moleculares, é possível trabalhar com comunidades microbianas mistas, podemos trabalhar com comunidades. E trabalhar com comunidades permite-nos fazer estudos de dinâmica de populações e estudar a evolução, digamos assim, das comunidades nos bens patrimoniais. Esse estudo das comunidades pode ser feito por dois processos, pode ser feito com técnicas de DGG ou atualmente, nos últimos anos, com técnicas de sequenciação de nova geração, que eu já falarei mais à frente. De qualquer forma, estas técnicas moleculares, e aqui quando me estou a referir a técnicas moleculares, estou a referir-me a técnicas que utilizam o DNA dos micro-organismos, no fundo envolvem três estratégias diferentes. Primeiro, o isolamento do DNA, depois o PCR dos DNAs, portanto a amplificação de fragmentos de DNA e a seguir técnicas eletroforéticas que permitam fazer a detecção daquilo que nós queremos detectar. Essas técnicas eletroforéticas podem ser depois analisadas sob a forma de análise computadorizada de bandas, se estivermos a fazer eletroforese em géis, ou de sequenciações de nucleótidos, que é normalmente feita por eletroforese capilar. Portanto, todas as técnicas moleculares têm estes três passos, digamos assim, em comum. O isolamento do DNA, a amplificação por PCR e depois a separação por eletroforese. A amplificação do DNA, como a maior parte de vocês com certeza tem conhecimento, é uma metodologia corrente e de laboratório que permite fazer cópias de DNA e, portanto, essas cópias são feitas de determinados fragmentos específicos de genes que depois nos permitam inferir algumas características desses mesmos micro-organismos. Neste acetato temos, por exemplo, uma fotografia, um eletroforetograma, portanto uma fotografia de uma eletroforese em gel e temos várias bandas que correspondem a fragmentos de DNA. E, portanto, com este tipo de análise destas bandas é possível, através da análise computadorizada, por exemplo, encontrar relações filogenéticas entre micro-organismos que têm características de biodeterioração de alguns materiais e, portanto, fazer aqui alguma associação a grupos específicos de micro-organismos com determinadas características. Depois, nesta fotografia tem aquilo da eletroforese capilar, o que se obtém como resultado de uma eletroforese capilar. E neste caso o que se obtém é a sequência dos nucleótidos correspondentes aos fragmentos de DNA que foram amplificados. Estas sequências de nucleótidos são depois utilizadas para a comparação em bases de dados internacionais, e existem várias bases de dados, para nos permitir fazer a identificação, por exemplo, dos isolados microbianos. Portanto, isto em relação a micro-organismos que nós temos isolados em laboratório. Mas, de facto, como eu referi, o isolamento de micro-organismos tem vantagens porque nos permite ter as células no laboratório e permite-nos trabalhar com essas culturas, mas é limitada em relação à panorâmica de todos os micro-organismos que podem estar presentes, portanto, nem todos são cultiváveis. E, portanto, como nem todos são cultiváveis, há outras metodologias atualmente que permitem identificar as populações microbianas. E, portanto, neste caso, recorremos a soluções que têm a ver com o DNA metagenómico. Portanto, se eu quiser isolar populações microbianas que estejam já isoladas, o que devo fazer é
extrair o DNA, amplificá-lo e fazer a sequenciação de DNA. Normalmente, para a sequenciação do DNA, para a identificação, aquilo que se faz é recorrer ao RNA que existe nos ribossomas, 16, 18 ou 15, e esses fragmentos, esses RNAs contêm, no fundo, assinaturas que são características dos níveis taxonómicos. E, portanto, aquilo que se faz é encontrar a filogenia dos seres vivos com base nas sequências de nucleótidos dessas porções de RNA. E, portanto, a estratégia, nesse caso, consiste em amplificar essas regiões, em purificá-las, em sequenciá-las com eletroforese capilar, por exemplo, e finalmente pesquisa de sequências homólogas com outras espécies que já estão sequenciadas, utilizando bases de dados internacionais. Neste acetato o que vocês veem são amplificações de fragmentos de cerca de 600 pares de bases correspondentes ao DNA dessas porções que nos permitem fazer a identificação filogenética, e aqui tem o resultado da sequenciação desses mesmos fragmentos, ou seja, a sequência dos nucleótidos que correspondem a esses fragmentos amplificados, que posteriormente é utilizada numa base de dados e permite a identificação dos micro-organismos. Portanto, trabalhando com isolados microbianos, a identificação é feita desta maneira. Trabalhando com comunidades microbianas, como já vos referi há bocado, temos atualmente duas possibilidades. A possibilidade de trabalhar com a DGGE, portanto com a eletroforese em condições desnaturantes, ou trabalhar com sequenciação de nova geração. Neste acetato, vocês têm uma fotografia correspondente a um gel de DGGE, e, portanto, este gel desnaturante num gradiente de eletroforese, o que nos permite fazer permite detectar a presença de comunidades microbianas e dá-nos uma ideia da diversidade dos micro-organismos que estão presentes numa determinada amostra. Esta metodologia foi introduzida na microbiologia ecológica em 1993 e, de facto, é possível, a partir de uma eletroforese destas em condições desnaturantes, encontrar diferentes fragmentos, diferentes bandas que correspondem à presença de diferentes comunidades. É possível separar estas bandas, cloná-las e sequenciá-las, e isso era o que se fazia até há relativamente pouco tempo. Mas nos últimos anos a biologia molecular, nomeadamente a sequenciação de nova geração, evoluiu muitíssimo e atualmente é possível trabalhar com comunidades microbianas de uma forma muito mais eficiente, utilizando a sequenciação de nova geração. Para vos dar um exemplo muito concreto, temos aqui neste acetato uma série de micro-organismos que foram isolados, neste caso de grutas de paleolíticas, e com os métodos tradicionais de cultura foi possível identificar 62 tipos diferentes de fungos, né, e 2 tipos bacterianas. Com sequenciação de nova geração foi possível encontrar cerca de 550 tipos diferentes fúngicas e 2.300 bacterianas, o que de facto nos mostra que as culturas, o método de isolamento e de cultura é de facto limitado em termos de podermos ter uma panorâmica total dos micro-organismos presentes, e de facto a sequenciação de nova geração veio revolucionar completamente esta possibilidade de podermos trabalhar com comunidades e de podermos ter uma panorâmica muito mais aprofundada dos micro-organismos e das comunidades que estão presentes nos bens patrimoniais. Com isto tudo, eu não quero dizer que os métodos de sequenciação de nova geração é que são bons e que os métodos dependentes de cultura que têm sido sempre utilizados não são bons. São coisas que são complementares. Eu tenho uma panorâmica das comunidades microbianas com sequenciação de nova geração, mas tenho só DNA, não tenho células. E se eu fizer isolamentos de culturas, eu fico com os micro-organismos no laboratório e tenho células desses micro-organismos e posso utilizá-las para promover e acelerar uma série de processos biológicos e que me permitem entender aquilo que se passa em termos de atuação desses micro-organismos na natureza, porque posso fazer uma série de simulações que as outras metodologias não me permitem fazer.
Portanto, é necessário termos noção que há uma série de coisas que evoluíram muito nos últimos anos, que podem ser utilizadas e que nos trazem informações muito úteis, mas a complementaridade normalmente é sempre proveitosa para que possamos tirar proveito das coisas boas que existem nas diferentes metodologias. E, portanto, com isto tudo, o que é que eu vos pretendo dizer? Pretendo-vos dizer que os micro-organismos estão, de uma forma geral, presentes em todos os materiais, em todas as obras de arte. Eles podem ter um desenvolvimento maior ou mais pequeno, dependendo, obviamente, das condições ambientais e dependendo da própria natureza do substrato. Se o substrato é de uma natureza mais orgânica, portanto, mais facilmente, com nutrientes mais facilmente assimiláveis pelos micro-organismos, ou se, pelo contrário, esse substrato é mais inorgânico e, portanto, normalmente mais difícil de degradar e, portanto, a presença microbiana poderá ser mais baixa. Portanto, todas essas condições fazem com que a presença dos micro-organismos possa ser mais aumentada ou menos aumentada, e as condições ambientais também, mas, de facto, os micro-organismos acabam por estar presentes em todos os materiais. E também, como já vimos, o estar presente em todos os materiais não significa que eles causem danos. E, portanto, é preciso compreender quais é que são, de facto, as comunidades bioteriogénicas, aquelas que causam danos, e compreender qual é que é o papel desses micro-organismos nos processos biológicos de degradação, para podermos, de facto, atuar a esse nível. E, portanto, é importantíssimo identificar as populações microbianas, mas também é muito importante identificarmos aquelas causas de degradação ou alguns sinais, alguns indicadores dessas deteriorações. E, por exemplo, há uma série de metodologias que são muitas vezes utilizadas até para outros campos dentro do património cultural na caracterização material, que podem também permitir identificar a presença de agentes biológicos. Por exemplo, neste artigo e aqui nesta fotografia temos a identificação por espectrómetro por Raman de pigmentos que têm a ver com formação de carotenoides e que são de origem biogénica. E, portanto, é possível, com uma metodologia não destrutiva e não invasiva, detectar alguns produtos do metabolismo dos micro-organismos. Neste caso, isto é uma fotografia do Raman portátil com que está a ser recolhida esta imagem. Aqui temos um outro caso, e neste caso também com Raman, foi possível identificar a presença de oxalatos, que tem a ver com ácidos orgânicos produzidos por bactérias, que neste caso promovem a descoloração de pinturas murais. E por isso, quando pensamos nos micro-organismos e quando pensamos na identificação das populações microbianas, é importante, de facto, percebermos quais é que são, mas também é muito importante percebermos quais é que são os produtos do metabolismo que eventualmente podem causar degradação ou quais é que são os produtos do metabolismo que podem servir para nós como indicadores da presença da ação bioteriogénica. E, portanto, é necessário, de facto, compreender esses processos para que depois as estratégias de mitigação possam ser dirigidas a esses agentes quando eles são causa de degradação. Portanto, uma metodologia, digamos assim, seguida no nosso laboratório que permite, de facto, ter um entendimento destes processos, passa, em primeiro lugar, pela detecção dos agentes microbianos presentes, sempre com processos não invasivos, não destrutivos e tanto quanto possível in situ. Depois, em laboratório, fazer simulações para percebermos quais é que são efetivamente os agentes bioteriogénicos e nessas simulações normalmente usamos culturas mistas, porque não é normalmente só um micro-organismo que causa um determinado efeito, mas é uma comunidade que pode causar um determinado efeito. E, portanto, esta perspectiva de uma cultura mista, digamos assim, da contribuição de vários agentes, dá um entendimento normalmente mais correto das situações. E depois, obviamente, tentar encontrar estratégias de remediação que sejam
para aquelas situações que pretende preservar, a materialidade de que ele é feito, portanto a sua constituição, e quais é que são efetivamente os agentes biodeteriogénicos que estão a causar a deterioração e quais é que são de facto as situações de mitigação que podem ser utilizadas para poderem ter um efeito eficaz e dirigido aos agentes efetivamente biodeteriogénicos. Portanto, em termos de biodegradação de bens patrimoniais, como já vos acabei de referir, a abordagem que nós fazemos no laboratório é uma abordagem em que primeiro há uma amostragem, portanto, por vezes pode ser com métodos microinvasivos, outras vezes não, portanto será não invasiva, depende obviamente do bem patrimonial. Se eu estiver a trabalhar com uma argamassa, onde haja destacamento de bocados da argamassa, etc., provavelmente posso remover um bocadinho desse fragmento. Se eu estiver a trabalhar numa pintura, num museu, se calhar não posso retirar amostra nenhuma. E portanto isso depende obviamente da situação, mas sempre que possível, com métodos não invasivos, ou menos invasivos possível, é possível recolher algumas informações que permitem inferir sobre a ação biodeteriogénica dos micro-organismos. Depois, uma série de métodos analíticos, como já tivemos a oportunidade de ver nos acetatos anteriores, que podem passar desde a microscopia eletrónica, a microscopia Raman, microfetir, microdifração de raio-x e, portanto, que são métodos analíticos que também nos permitem inferir sobre a degradação das próprias peças e sobre a presença de alguns metabolitos que têm a ver com o metabolismo dos micro-organismos, com a sua presença e com a sua atividade. Por outro lado, em termos de caracterização microbiológica, tentamos em paralelo e a fazer isolamentos de alguns micro-organismos, dos maioritários e daqueles que forem cultiváveis, como meios de cultura seletivos, mas temos noção que essa abordagem é limitada para perceber as comunidades que lá existem e, portanto, utilizamos metodologias também de dinâmica de populações e nós no laboratório utilizamos sequenciação de nova geração para podermos ter acesso às comunidades microbianas. Depois, outra coisa fundamental é percebermos a atividade metabólica, porque os micro-organismos podem estar presentes e até podem ter um efeito biodeteriogénico, mas podem estar mais ou menos ativos e, portanto, nesse sentido podem ter um índice de biodeteriogenicidade maior ou mais pequeno, consoante a atividade metabólica ou o seu potencial metabólico. E aí é importante haver alguns marcadores, e normalmente portanto, são marcadores bioquímicos, que nos permitem inferir sobre essa mesma atividade metabólica. Esses biomarcadores podem ser diversos, depende obviamente da situação e do tipo de substrato e do tipo de micro-organismos que são identificados, mas podem, à partida, ser marcadores metabólicos que têm a ver com a formação da ATP, portanto, uma das possibilidades é medir o ATP das amostras, portanto, a energia que os micro-organismos têm potencialidade de produzir, ensaios de desidrogenados, alguns enzimas que têm a ver com o metabolismo e, portanto, é possível ter uma série de marcadores bioquímicos que nos ajudam a entender, juntamente com a caracterização dos micro-organismos presentes e com a caracterização de alguns produtos de alteração da própria ação metabólica, quais é que são as vias, quais é que são os caminhos, quais é que são, de facto, os micro-organismos que podem ser mais biodeteriogénicos. E, obviamente, tendo essa informação toda, encontrar soluções que são, numa primeira fase, de diagnóstico e, eventualmente, numa fase subsequente, solução de mitigação. E aqui os micro-organismos têm novamente, ou podem ter novamente, um papel dos nossos amigos, dos bons. E, portanto, é possível, atualmente, utilizando algumas estratégias biotecnológicas, aproveitar as potencialidades desses mesmos micro-organismos que estão presentes nos ambientes e tirar partido das suas características que podem ajudar a combater a mitigação de outros agentes biodeteriogénicos. E então eu vou-vos falar de uma situação muito particular, só para vos ilustrar, que é a produção de novos biocidas verdes. Grande parte dos biocidas, como vocês com certeza sabem, são produtos químicos que são utilizados, por exemplo, na agricultura e que acabam por também poder vir a ser utilizados no património, mas muitos deles têm uma eficácia que pode não ser exatamente a mesma
que era para os fins agrícolas. Muitos deles têm uma toxicidade bastante elevada e, portanto, pode também haver problemas de compatibilidade com os próprios materiais. Portanto, a procura de novas soluções de mitigação mais ecológicas e dirigidas é uma estratégia que é urgente na área do património para, de facto, poder utilizar soluções mais verdes. E, nesse sentido, uma das coisas que nós fazemos no nosso laboratório é procurar essas soluções mais ecológicas. E uma das soluções que temos, entre várias, mas será dessa que eu vos vou falar hoje, porque estou-vos a falar de micro-organismos e quero-vos falar dos micro-organismos bons, é a utilização de bactérias para a produção de compostos bioativos ecológicos e que podem ser utilizados para mitigar, nomeadamente fungos filamentosos biotriogénicos do património. Então o que nós fizemos no fundo foi tentar imitar um bocadinho aquilo que se passa na natureza. E nós sabemos que na natureza os micro-organismos vivem em comunidades. E nessas comunidades existem vários micro-organismos, obviamente, mas existem umas bactérias e dentro das bactérias há bactérias que têm a possibilidade de produzir esporos, nomeadamente bacilos. E normalmente o que acontece é que os bacilos produzem esses esporos e, associado à produção da esporulação, produzem metabolitos secundários, que no fundo são como se fossem antibióticos, que inibem o crescimento de outros micro-organismos que vivem no seu ambiente. E, portanto, se nós sabemos que os micro-organismos vivem em comunidade e alguns têm, para estratégias metabólicas de sobrevivência, metabolismos de produção de compostos ativos que inibem o desenvolvimento de outros que estão nos seus ambientes, o que nós fizemos foi tentar ir à natureza à procura dessas bactérias que têm essas potencialidades e pô-las em laboratório a produzir esses compostos que têm atividade contra outros agentes biotriogénicos. E, nesse sentido, procuramos, temos uma linha de pesquisa nesse sentido, bactérias que têm essa capacidade de produção desses compostos. Portanto, esses compostos são compostos do metabolismo secundário das bactérias, significa que são produzidos em pequenas quantidades pelas bactérias e são produzidos em resposta a um stress normalmente nutricional. Quando os nutrientes se tornam limitantes, algumas bactérias produzem esses compostos que são antibióticos e que matam outros micro-organismos que vivam no seu ambiente para eles conseguirem sobreviver nesses ambientes hostis. E, portanto, o que nós fizemos foi, de facto, ir à natureza, fazer isolamentos de bactérias de ambientes que nos pareceram adequados para conseguirmos fazer o isolamento dessas mesmas bactérias e depois testámos no laboratório, fizemos um screen de bactérias com essas capacidades de produção de metabolitos secundários. Mais concretamente, o que nos interessa a nós são os lipopéptidos. E os lipopéptidos produzidos por bacilos têm uma característica muito específica, que tem, tanto na estrutura, uma parte lipídica e depois uma parte peptídica que é formada por antibióticos. E esses compostos são compostos que têm uma baixa toxicidade e têm uma elevada biodegradabilidade e, portanto, são compostos, digamos assim, verdes, que podem ser utilizados na área do património. Os lipopéptidos são produzidos pelas células das bactérias fora dos ribossomos, por complexos multienzimáticos. E têm, portanto, como eu já vos disse, uma parte lipídica e depois uma parte peptídica com aminoácidos, que são aminoácidos que normalmente não existem nas proteínas e, portanto, têm uma atividade muito específica. O modo de ação destes lipopéptidos é um modo de ação em que eles interatuam, sobretudo com fungos, portanto com os fungos, têm uma grande atividade contra fungos, mas também contra algumas bactérias, mas interatuam com os fungos não por um mecanismo de toxicidade, como a maior parte dos fungicidas fazem, mas interatuam através da membrana, criando canais. E, portanto, este efeito na membrana é um efeito que destrói os fungos filamentosos, nomeadamente aqueles que são biotriogénicos para o património, porque é esses que nós, de facto, queremos combater.
e não têm um efeito de acumulação e, portanto, aquelas características que muitas vezes alguns antibióticos têm de resistência dos micro-organismos é aqui eliminada porque o modo de ação é um modo de ação completamente diferente e, portanto, estes compostos lipopeptídicos com atividade antimicrobiana são potencialmente muito úteis para podermos utilizar como soluções ecológicas na mitigação de fungos, nomeadamente fungos filamentosos no património. E pronto, nós encontramos uma série destas bactérias com estas potencialidades, fizemos vários estudos de aumento de produção dos compostos, porque eles são produzidos em baixas quantidades, e neste momento temos um conjunto de bactérias com essas características que produzem compostos destes que eu vos disse, que são lipopéptidos e, portanto, que têm estas características de poderem interatuar com as membranas dos fungos de uma forma eficaz e de uma forma que não causa toxicidade depois para o homem e para o ambiente. Depois, pronto, isto são outras soluções que nós temos aqui também, de outros compostos que eu não vos vou falar agora, e aqui só a título ilustrativo alguns dos ensaios que nós fizemos para testar a atividade desses mesmos micro-organismos in vitro e os ensaios de produção e aqui a utilização desses biocidas. Neste acetato está representado o capitel do Templo Romano de Évora. O Templo Romano de Évora é um templo que é constituído por granito e por mármore. Os capitéis que estão aqui representados são em mármore e foi alvo de uma intervenção recente e nessa intervenção nós tivemos a oportunidade de fazer o estudo dos agentes que estavam presentes nestes capitéis e de encontrar as soluções de mitigação que fossem adequadas a estes mesmos capitéis. E, portanto, o que nós fizemos, em primeiro lugar, foi perceber no local quais é que eram os agentes que estavam a causar a mitigação. Depois, fizemos com a sequência, isto era principalmente fungos e líquenes que estavam presentes. Os líquenes, como penso que sabem, são associações entre fungos e algas ou bactérias e, portanto, saber quais são para depois podermos atuar e, de facto, encontramos quais é que são as espécies fúngicas maioritárias que existiam nestes capitéis. A seguir, o que fizemos foi recolher biofilmes destes mesmos capitéis e fazer uma mistura de todos os biofilmes diferentes que encontramos, para fazermos um screening depois da atividade biológica dos nossos compostos, mas para os micro-organismos que estavam efetivamente presentes e as comunidades que estavam presentes. E, portanto, fizemos uma mistura desses todos, desses micro-organismos, que foi caracterizada também por sequenciação e posterior materiais de que o capitel é constituído, portanto, neste caso, de mármore, e fizemos a simulação no laboratório desses biofilmes recolhidos em peças de mármore, perceber qual é que é o efeito que eles causam nessas peças e com e sem a utilização dos nossos biocidas. E, portanto, de facto, a comparação das mesmas amostras aplicadas em provetos de mármore sem biocida e com biocida foram evidentes e permitiram também validar a não alteração das estruturas do material, neste caso do mármore, com a presença dos compostos. Pronto, obviamente depois marcadores bioquímicos que nos permitiram validar e que nos permitiram detectar a diminuição da presença dos agentes nos blocos de mármore tratados, neste caso as percentagens de inibição e a concentração de DNA que foi obtida em cada uma das amostras, e depois das soluções mais adequadas para os agentes efetivamente biotriogénicos, nós testámos várias formulações. Depois de encontrarmos quais é que eram as formulações mais adequadas, essas mesmas formulações foram aplicadas nas colunas, no capitel, e portanto permitiram a mitigação destes agentes. Claro que este tipo de estudos envolve uma série de trabalho laboratorial
e envolve uma série de metodologias que não são acessíveis na maior parte dos casos. Isto foi um estudo, digamos assim, em colaboração com a empresa de conservação e restauro, e envolveu uma coisa que era de grande interesse histórico, um monumento de grande interesse histórico, mas para a maior parte dos monumentos não é possível fazermos este estudo e fazermos estas abordagens desta forma tão dedicada. De modo que é necessário também encontrarmos metodologias que sejam mais simples e que possam também ser utilizadas por não especialistas, mas que permitam abordagens mais efetivas e mais realistas em relação ao tipo de micro-organismos que estão presentes. E por isso a biotecnologia também nos pode dar uma ajuda nesse campo. E uma das coisas que nós fazemos também no nosso laboratório é o desenho de sondas para a identificação de micro-organismos biotriogénicos. Portanto, temos uma série de micro-organismos que identificamos como sendo biotriogénicos de bens patrimoniais históricos, em diferentes substratos, e o que procuramos fazer é desenhar sondas de DNA que nos permitam fazer a identificação desses agentes diretamente nos sítios de uma forma muito mais facilitada e que eventualmente possa ser desenvolvida por não especialistas. E nesse sentido, o que fazemos também é o desenvolvimento de sondas FISH. Sondas FISH são sondas fluorescentes de DNA. Nós, no nosso caso, fazemos dirigidas a uma parte do RNA que existe dentro das células e, portanto, no fundo consiste em desenhar sondas com oligonucleótidos sintéticos em que é colocado um fluorocromo, portanto uma molécula que se torna fluorescente, e o que é que isto permite? Permite fazer, na presença de comunidades microbianas, fazer a detecção de determinados agentes biotriogénicos se eles estão ou não estão presentes nessas comunidades. De uma forma bastante simples, em que no final a pessoa que fizer o processo vê umas células fluorescentes se tiver lá a presença dos agentes biotriogénicos ou a não presença de fluorescência, no caso não. Portanto, esta metodologia envolve, numa primeira fase, a fixação e a permeabilização das células, depois a hibridação dessa sonda fluorescente com os ribossomas, por fim um passo de lavagem para tirar o excesso de sonda e no final a detecção. Pronto. Claro que o desenvolvimento de toda a metodologia envolve alguns conhecimentos, quer de bioinformática, quer de biologia molecular, mas o objetivo final é que qualquer pessoa não especialista, com a respectiva sonda, consiga de uma forma bastante simples chegar a este resultado que nós aqui temos, que é ter a presença ou não ter a presença de determinado agente biotriogénico quando utilizar o procedimento experimental, que é um procedimento bastante simplificado. E, portanto, é possível neste momento fazermos a detecção de uma série de agentes biotriogénicos diretamente em bens patrimoniais, verificando se as amostras ficam ou não ficam fluorescentes quando são observadas ao microscópio. Portanto, no fundo, aquilo que pretendemos com este desenvolvimento das sondas fluorescentes é identificar micro-organismos de uma forma simples para que não especialistas possam facilmente detectar a presença de determinados agentes e depois saibam quais é que poderão ser as estratégias de mitigação que deverão ser mais eficazes, já direcionadas para os próprios agentes. Esta metodologia da produção das sondas FISH tem um senão, que é o preço das sondas. Os fluoróforos são relativamente caros e, por isso, temos também no nosso grupo de trabalho pessoas que são de química orgânica, de síntese química, e que estão neste momento a desenvolver sondas mais baratas do que aquelas que existem no mercado, para que o processo possa tornar mais rentável e possa ser um processo de facto útil para qualquer conservador, restaurador poder utilizar de uma forma simples. A biotecnologia pode-nos ainda trazer mais algumas vantagens, nomeadamente para novos materiais que são sintetizados, mais concretamente para a funcionalização desses mesmos materiais. E, portanto, a funcionalização, por exemplo, de materiais de consolidação com agentes
de mitigação, com biocidas ou com outros agentes de mitigação, são também, de facto, coisas que estão na perspectiva daquilo que são os nossos trabalhos de investigação nesta área do património. Por fim, termino com um outro campo que nós desenvolvemos no laboratório, que é a procura de novos micro-organismos com potencialidades biotecnológicas acrescidas que possam ser utilizados também no património, neste sentido da procura de soluções mais ecológicas e mais eficazes. E temos neste momento um projeto em curso, que é o projeto Probioma, que procura micro-organismos em ambientes hipogénicos, portanto em grutas subterrâneas, em minas, em ambientes hipogénicos, porque são ambientes onde existem micro-organismos que têm potencial biotecnológico muitíssimo elevado, por conhecer ainda, e portanto procuramos de facto uma série de micro-organismos que nos possam trazer novos metabolitos eficazes que depois possam ser utilizados, à semelhança daquilo que nós já fazemos com os bacilos, possam ser utilizados também do ponto de vista biotecnológico, para tirar proveito das suas potencialidades. Portanto, no fundo, estes processos todos de degradação que existem nos bens patrimoniais, no nosso entender, devem ser pensados de uma forma integrada, em que é fundamental compreender qual é que é o processo de degradação e termos noção que é necessário uma intervenção preventiva em alguns, e eventualmente com a utilização de estratégias de mitigação, mas que devemos ser muito cuidadosos com essas estratégias, porque muitas vezes as próprias estratégias de mitigação podem ser elas próprias mais prejudiciais do que os próprios agentes que estão presentes e que muitas vezes não são bioteriogénicos, ou aqueles que nós combatemos não são os bioteriogénicos. Portanto, a simulação dos processos e a compreensão dos processos de degradação é fundamental. E, portanto, o conhecimento é fundamental para que haja soluções e estratégias direcionadas e que para que possa haver novas ferramentas e novos produtos que possam ser utilizados também por não especialistas, porque isto é tudo muito bonito em termos de desenvolvimento, mas depois em termos de aplicação prática temos que ter a noção e temos que ter a consciência que nem todas estas estratégias conseguem ser utilizadas e aplicadas, e portanto devemos procurar também soluções que sejam soluções fáceis, que sejam soluções baratas e que sejam soluções que possam ser implementadas na área da conservação e do restauro. E, portanto, é, digamos, neste conjunto de ideias que nós nos movimentamos e que nós tentamos dirigir a nossa investigação. É fundamental conhecer a fundo para podermos compreender de facto os processos, mas depois é necessário desmistificar um bocadinho e simplificar aquilo que pode ser simplificado para que as coisas possam ser utilizadas e possam ser utilizadas de uma forma consciente, mas eficaz. E, portanto, no fundo, o nosso lema para a biodeterioração e património é conhecer para agir, agir para preservar. E aqui eu queria deixar mais uma vez a ideia de que os micro-organismos podem ser os maus e os vilões, mas também podem ser os bons e podem nos dar grandes potencialidades e grandes possibilidades de exploração que nós podemos aproveitar se soubermos para podermos usar também em benefício do património. Por fim, gostaria de agradecer os financiamentos todos que temos tido para que estes estudos e estes processos possam ser realizados no nosso laboratório. Um agradecimento especial às pessoas que trabalham comigo, porque sem pessoas também não conseguimos fazer nada, e sem pessoas empenhadas não se consegue trabalhar nem desenvolver todos estes estudos. E, por fim, agradecer-vos a vocês pela atenção dispensada. Bom, as palmas aqui valem para todos os participantes. Nós estamos com 256 participantes, então batemos um recorde. O primeiro webinar foi com 140 participantes, o segundo já com 220 e esse com 256. Então, eu queria agradecer muito a professora Ana Tereza Caldeira, agradeço novamente a toda a equipe do Laboratório Hercos e da Universidade de Évora, extensivo ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que vai ser o nosso próximo webinar com o professor João Mimoso.
Eu queria fazer alguns comentários rápidos sobre a apresentação. Vou começar pelo fim. Eu acho que ficou muito clara essa importância, né, dos processos de simulação, né, do conhecimento aprofundado, né, da questão da relevância efetiva de novas ferramentas e novos produtos, e não só na questão do uso só da tecnologia, mas da eficiência mesmo e do uso na prática pela própria comunidade. Né? Essa técnica que você mostrou de desenvolvimento de sondas de DNA, de fluorocromos, é muito interessante, realmente leva, né, eleva em muito, já com as outras informações também, a questão do sequenciamento genético, que é fundamental, e que em outras áreas também, na área de DNA antigo, por exemplo, nós trabalhamos aqui com o professor Fabrício Santos do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e com o grupo lá da Dinamarca, do professor Eske Willerslev. Então, a gente acaba vendo vários assuntos que retornam, mas sobre ambientes diferentes. Ficou bem claro, viu, Tereza, a questão dos maus, né, dos vilões e dos bons, né, inclusive a questão do equilíbrio biológico, acho que foi muito bem apresentado, eu considero que está todo mundo seguindo muito bem. Eu queria levantar também a importância das bases de dados internacionais. Nós vamos ter, sexta-feira, já uma reunião entre a diretoria da Antecipa e colegas do Peru, da Argentina e do México, para discutirmos com a rede europeia, que é a nossa rede maior, a qual a Antecipa está ligada, a questão de bases de dados internacionais. Então, com certeza, essa experiência da área, principalmente da biologia, de sequenciamento, ela já tem bastante experiência comparado a outras áreas, principalmente na físico-química, que ainda necessitam de muito desenvolvimento de compartilhamento de dados. A questão dos oxalatos e bactérias em pinturas, nós temos problemas sérios aqui em pinturas rupestres, problemas que ainda podem ser reestudados, inclusive no caso de Congonhas, dos profetas de Congonhas, porque esses estudos foram feitos ainda no início da década de 90. Então, com certeza, com essas novas técnicas de DDGE e de sequenciamento, e as possíveis parcerias com o Instituto, com o Laboratório Hércules, eu acho que a gente tem várias aberturas aí. O probioma realmente mostra, né, que a ciência e a tecnologia e a biotecnologia, elas estão e são importantes em todas as áreas, independentemente de ser área cultural, mostra muito bem a dimensão, inclusive econômica, dessas ações. Eu tenho algumas outras observações, mas eu vou encerrar por aqui para abrir para o chat, para as pessoas se manifestarem. Né? Foi muito interessante um slide que você mostrou, mostrando aquele caminho entre as técnicas físico-químicas e avançando já para a questão dos diagnósticos por soluções, atividades metabólicas, ou seja, você sai da área de essencialmente de físico-química e cai, né, na biotecnologia, envolvendo também essa combinação com as técnicas físico-químicas de análise que a gente já viu bastante, tanto na apresentação do professor Candês quanto do professor Mirão. Então, eu vou encerrar aqui a minha participação. Ao final, gente, nós temos outros membros da mesa, mas são para a segunda parte do evento. A professora Tereza, ela, inclusive pelo fato do Laboratório Hércules estar atuando no combate ao coronavírus, ela não poderá ficar com a gente a sessão toda, mas pelo menos no início da mesa ela deve participar. Eu vou abrir então agora para o chat. E nós estamos com 255 participantes. A maioria das manifestações de chat aqui são de pessoas de várias localidades do Brasil, Rio de Janeiro, Pará, Pelotas, Belo Horizonte, São Paulo. Temos gente também, participantes de Moçambique, e estão todos saudando e pela qualidade da apresentação, e está agora aberto para perguntas. Eu vejo que tem algumas perguntas aqui na área em outra área de Q&A. Tem alguém perguntando se as apresentações vão ser baixadas. As apresentações vão ser baixadas e disponíveis para membros da Antecipa, mas como nós diminuímos em muito o valor das inscrições, nós vamos mandar um e-mail para todos os participantes desse evento, solicitando que se inscrevam junto à Antecipa, inclusive para poder beneficiar dos próximos webinars e também da disponibilidade desses vídeos que ficarão disponíveis. O chat vamos para perguntas. A Carla
só um minutinho, eu vou começar de baixo, tá? A Carla está colocando, excelente seminário, obrigado, professora Ana Tereza. Uma pergunta, como seria o efeito da exposição das obras de arte à luz ultravioleta, que é conhecida por matar micro-organismos? É assim, a luz ultravioleta, dependendo também da intensidade do tempo de exposição, pode efetivamente matar os micro-organismos, mas a luz ultravioleta também produz um efeito de aquecimento e, portanto, os próprios materiais sofrem também variações de temperatura. E a própria luz ultravioleta, dependendo também da forma como é aplicada, pode ser prejudicial para o operador. Portanto, é assim, pode de facto a radiação ultravioleta ser utilizada para matar micro-organismos, nomeadamente utilizada em muitos processos. A aplicação deve ser feita num ambiente controlado e depende do tipo de dispositivo que tiver disponível para que possa lá colocar os materiais. Depois, devido ao aquecimento, o próprio material pode também sofrer algumas deteriorações, portanto, pode ser aplicada, mas não pode ser aplicada de qualquer maneira, porque é daquelas coisas que pode prejudicar de facto o próprio suporte, digamos assim, e a própria pintura, se for uma pintura, as tintas e os pigmentos e as coisas podem ser alterados também pelo efeito da temperatura. Sim, eu queria adicionar também que a luz ultravioleta, né, nós temos 3 tipos de ultravioleta: ultravioleta de vácuo, o ultravioleta do exterior e aquele que não atravessa o vidro. E a luz ultravioleta ela pode ser muito prejudicial para materiais orgânicos, principalmente corantes, materiais que vão perder a cor em função da exposição à luz ultravioleta. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de aplicação, porque realmente uma aplicação direta como essa, direta nas obras, pode ser bastante prejudicial. Tem uma pergunta aqui da Elza Kuon. Qual poderia ser uma técnica aceitável? É uma pergunta em espanhol, tá? Qual poderia ser uma técnica aceitável e de fácil aplicação para a identificação de micro-organismos em pintura sob tela? É assim, o que lhe dá uma informação mais detalhada é a metagenómica, a sequenciação de nova geração. Pode, por exemplo, numa pintura sobre tela, se tiver uma zaragatoa esterilizada, passar uma zaragatoa em cima da pintura e depois fazer a extração do DNA metagenómico, do DNA total das comunidades que existem naquela amostra, e a partir daí consegue identificar quer as bactérias presentes, quer os fungos presentes, dependendo depois, obviamente, da metodologia que utilizar para fazer a sequenciação. Mas, portanto, pode-se extrair o DNA total, o DNA metagenómico, e fazer a análise por metagenómica. Muito bem. Aliás, aquilo que eu mostrei há bocadinho, pronto, não foi para pinturas, mas mostrei, por exemplo, nas argamassas, ou quando foi no Templo de Diana, é a mesma coisa, só que na pintura, portanto, tem que, com uma metodologia não invasiva, portanto, pode ser, por exemplo, com um cotonete seco, passar em cima da pintura, depois coloca o cotonete num líquido, transfere o DNA e faz o estudo metagenómico do DNA presente nessa amostra. É muito simples fazer isso. Sim. A Amália Torres está perguntando sobre o uso de biofilmes para consolidação de construções em pedras, se há estudos no laboratório de Évora. Essas perguntas, gente, depois a gente pode passar direto os contatos também por e-mail para recuperação de bibliografia. Sim, é assim, biofilmes não estou percebendo bem. Utilizar biofilmes para fazer consolidação ou utilizar micro-organismos que têm capacidade de fazer algumas consolidações? Ok. Quer dizer, utilizar micro-organismos para produzir determinados tipos de metabólitos que vão ser úteis a determinada aplicação, é isso, né? Nós utilizamos os micro-organismos para produzir vários compostos, sobretudo compostos bioativos, portanto procuramos coisas que tenham compostos bioativos e que no fundo depois são utilizados mais como agentes de mitigação.
mas podem ser depois utilizados para funcionalizar outros materiais e esses materiais são aplicados também para poderem ser, digamos assim, mais efetivos depois na consolidação. Mas sim, existem alguns estudos também, de alguns autores, que utilizam os próprios micro-organismos, alguns micro-organismos que são utilizados também para consolidação, nomeadamente na parte de engenharia civil e assim. Sim. Há micro-organismos que são utilizados para consolidação. Existe, por exemplo, nós aqui, eu nunca utilizei micro-organismos diretamente, porque assim, pronto, prefiro soluções que depois possam ser mais facilmente controláveis e, portanto, prefiro utilizar os metabolitos que esses mesmos micro-organismos produzem para fazer a aplicação. Mas existem alguns trabalhos em que, por exemplo, em Granada, há um grupo de Granada que tem alguns estudos com bactérias que são utilizadas diretamente na consolidação. Bom, tem uma pergunta aqui bem interessante, ó, do Fabrício. Como agir quando um micro-organismo localizado em um patrimônio o está protegendo de uma possível patologia mais degradante do que a atual que está no patrimônio? Está a protegê-lo de uma patologia mais degradante do que a atual que está no património. Ou seja, o micro-organismo está a ser útil para evitar a propagação de outros agentes microbianos, é isso? Me parece que sim, eu estou entendendo assim também. Quer dizer, obviamente depende se a obra, se tiver uma extensão muito grande desse micro-organismo e se essa extensão fizer com que os micro-organismos que estejam presentes na obra possam ser perigosos às pessoas que estão nesses locais, pronto, terá que ter uma intervenção. Se não prejudicar ninguém, acho que deve ser mantido. Por exemplo, os líquenes dos monumentos que estão expostos ao exterior, muitas vezes, quer dizer, estar a remover constantemente líquenes, acho que não se deve fazer. Portanto, depende do local e depende se esse agente tem alguma patogenicidade para outros organismos que vivem nesse ambiente ou não. Tá claro. Tem uma pergunta aqui sobre azulejo, mas eu lembro que o próximo webinar também vai ser especificamente sobre azulejo. Então, Tereza, se você quiser fazer algum comentário, é só assim, e o tratamento no azulejo. Mas eu estou lembrando que o próximo vai ser sobre azulejo, se tiver algum comentário. É assim, nos azulejos, às vezes também existe a presença de alguns micro-organismos, nomeadamente às vezes nas fissuras o aparecimento de alguns fungos filamentosos e de alguns líquenes e, portanto, o tratamento dos azulejos pode passar, depende também da extensão, por alguma remoção mais física, mas eventualmente os agentes de biocidas que sejam ecológicos e que não causem deterioração na própria pintura e na própria estrutura do azulejo poderão eventualmente ser utilizados. Pronto, a maneira de aplicar isso depois obviamente depende se é exterior, se é interior, depende da extensão, depende de muitas coisas, mas poderá eventualmente passar por alguma aplicação, mas obviamente que isso tem que ser avaliado consoante o azulejo, consoante o sítio onde o azulejo está aplicado, porque é completamente diferente se for no exterior ou se for no interior, a área, e portanto terá que ser sempre ponderado o caso a caso, mas acho que aí eventualmente a aplicação de biocidas, deste género de biocidas ecológicos, poderá ser uma alternativa. E o assunto de azulejos a gente vai retomar também. Muito obrigado. Bom, o pessoal lá de Belém, Fábio dos Anjos. Bom dia, Ana Tereza. Aqui em Belém temos muitos problemas com umidade. A professora Tereza conhece lá na Federal do Pará, principalmente. E também com muitos fungos e eflorescências na alvenaria, à base de cal. Teria alguma melhor forma de combate? É assim, eu não sei o que é que estão a fazer atualmente para combater, né? Mas é assim, há determinados ambientes que, sendo ambientes exteriores e sendo ambientes de muita umidade, com nutrientes, com uma grande componente de coisas orgânicas que podem estar presentes também em algumas obras. É quase inevitável que os micro-organismos se desenvolvam. E, portanto, é assim, desde que as patologias não causem uns danos estruturais grandes, eventualmente tem que se ponderar, porque às vezes há extensões de coisas que é quase impossível andarmos
a combater tudo. De qualquer forma, pronto, obviamente que dependerá da situação, mas acho que estas situações sempre com estas soluções mais ecológicas e ponderando eventualmente que quando é aplicado um biocida deste tipo ou outro biocida qualquer, que a durabilidade, quer dizer, a duração do efeito daqueles biocidas é também limitada. Portanto, tem que haver não só uma estratégia de mitigação, mas depois uma estratégia de prevenção mental. Portanto, nós temos que ter noção que se queremos coisas que não sejam muito tóxicas e que sejam relativamente biodegradáveis e que não causem danos do ponto de vista toxicológico, também eventualmente depois a manutenção dos sistemas tem que ser feita também. Mesmo com os tóxicos também tem que ser feita, porque quer dizer, a pessoa aplica um biocida e fica muito descansadinho e depois nunca mais faz a monitorização do processo e os micro-organismos, obviamente, passado um tempo, se as condições ambientais forem de umidade extrema, de condições de temperatura muito favoráveis e não sei o quê, as coisas é inevitável que os micro-organismos se vão desenvolver novamente. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um grande equilíbrio e uma grande noção do que é efetivamente biotriogénico ou não, e do que é que tem que ser mesmo preservado ou daquilo que deve ser conservado, ou eventualmente só, mesmo até com condições ambientais, conseguir manter durante mais tempo determinadas coisas. Em Belém, no exterior, com a umidade, com a temperatura, pronto, é muito complicado. A natureza também não se pode eliminar, né, a natureza das coisas e, portanto, estas respostas assim um bocadinho latas, custa-me dizer que sim e que não, porque tudo vai depender. Sim. Bom, tem uma pergunta aqui com relação a vidro. Há algum estudo no laboratório que esteja em curso para tratamento de biofilmes em vidro? Biofilmes em vidro, não. Eu fiz só uma vez, foi tratamento de biofilmes em acrílicos que estavam nos museus. Portanto, aqueles acrílicos dos museus e havia a criação de biofilmes e, portanto, fizemos um estudo sobre a deposição de biofilmes nas próprias vitrines. Em vidros, mesmo vidros, não. Há alguns estudos em vidro, há pessoas que trabalham em vidro, mas não nesta perspectiva da biodeterioração. Tem uma pergunta aqui muito importante de ser levantada, que é a questão dos tratamentos com raios gama. Né? Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem uma estação de tratamento, não de materiais artísticos, mas tem uma câmara que, em tese, em princípio, caberia colocar dentro dela livros, documentos, objetos artísticos. E eu tenho conhecimento de que em São Paulo, a instituição da área nuclear de lá, eles têm, eu não sei se tem alguém aqui dos participantes que é de lá, se pudesse identificar, mas alguma opinião sua sobre a questão de tratamento com raios gama? É sim. O tratamento com os raios gama é um bocadinho parecido, quer dizer, àquilo dos ultravioleta. Portanto, a radiação, a interação da radiação com a matéria, portanto, depende um bocadinho a energia, mas pronto, vai haver sempre efeitos que podem ser efeitos, dependendo do tipo de material. A interação da radiação com o material, obviamente, que tem efeitos. Pode ter efeitos a nível orgânico e, portanto, mata os micro-organismos, mas pode ter também outros efeitos na estrutura e na própria composição dos materiais. E, portanto, depende daquilo que o objeto for feito e depende da intensidade e, portanto, da energia que for a que os materiais sejam expostos. Eu acho que essa pergunta, essa resposta responde também à pergunta aqui do professor Alexandre Leão, que primeiro, ele dá os parabéns pelo webinar, muito esclarecedor, e coloca a respeito do UVC 254, que é a radiação ultravioleta de vácuo, né? Como desativador de micro-organismos, se existe recomendação de dose com o intuito de ser good ou bad. Mas eu acho que a sua resposta, inclusive com respeito à radiação gama, é a mesma coisa. Tudo é uma questão de dose, de tempo e de sensibilidade do material que vai ser tratado, né? No caso da radiação gama, por exemplo, ela pode levar à polimerização, à despolimerização. A radiação ultravioleta pode levar também a polimerização, despolimerização, ou mesmo, e muito sério, a perda de cor. Então, acho que tudo depende de se estudar caso a caso, verificar intensidade, dose e sensibilidade do material que vai ser tratado. E, respectivamente, são livros,
documentos, obras sob papel ou esculturas policromadas, né? Porque aí vai depender do tipo de biofilme que está ali e do que tem que ser protegido em termos da composição da obra de arte, né? Ou do bem cultural. Tem que encerrar as perguntas. Aqui, ó, Fernanda. Olá, Luiz. Fiz doutorado no IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Nucleares sobre Radiação Gama contra Fungos. Realmente a questão depende dos materiais e da taxa de dose. Realmente, então é uma pessoa aí lá de São Paulo que fez doutorado lá no Instituto de Pesquisas Nucleares que confirma aí o que a gente está colocando. A professora Gilca, lá da Federal do Espírito Santo, está dando os parabéns pela iniciativa e a todos os organizadores e a conferencista. E eventos importantes como esse são muito importantes para democratizar o acesso às informações, atualizando conhecimentos e aproximando profissionais. Muito obrigado, Gilca. Adriana está dizendo o seguinte: quando dirigi o Museu Histórico do Butantã, levei alguns objetos contaminados com cupim para serem irradiados pelo Instituto de Pesquisas Nucleares. Eram objetos de madeira com vidro e também metal, balanço de precisão, relógio de pontos, cestos de palha. O Dr. Pablo define o tempo e intensidade de acordo com o material. A Adriana Mortaro. Muito obrigado, Adriana, né, a nossa importante membro do ICOM Brasil, foi presidente do ICOM Brasil. Agradeço pela contribuição, mas vai na direção do que a gente já tem colocado aqui. Deixa eu ver, eu vou subir aqui nos participantes também. Bom, a Caterine Galois, que é do IFAM, do Rio de Janeiro. Gostaria de saber se a professora Ana Tereza e o professor Luiz Souza poderiam passar a todos uma bibliografia de base para arquitetos que lidam com conservação do patrimônio edificado. Isso para, a partir da palestra, podemos fazer as perguntas metodológicas certas junto aos laboratórios e pesquisadores brasileiros e não continuarmos aplicando biocidas da Monsanto. Muito obrigado pela sugestão, Catarina. Eu vou olhar essa sugestão sua com bastante carinho e discutir com a direção da Antecipa como que a gente pode facilitar, inclusive com alunos que trabalham com a gente, para a gente facilitar esse acesso aí à bibliografia. E também a gente tem laboratórios brasileiros, que são os laboratórios, principalmente aqueles vinculados à Antecipa. Na carta que vai seguir a todos os participantes, nós vamos listar esses laboratórios, e aí a gente vai poder, então, no próximo ciclo de webinars, a gente espera, inclusive, ter a participação maciça de coordenadores e de grupos de pesquisadores aqui do Brasil também. Além do biocida lipopeptídeos, haveria resultados positivos com a quitina? Nós temos outras soluções também, sim. Por exemplo, uma das coisas que fazemos é com o quitosano, com derivados do quitosano e também com alguma modificação química, inclusivamente com a ligação de alguns grupos funcionais que têm a ver com a possibilidade de ligar cadeias lipídicas, para que a interação depois também se estabeleça através das membranas com os micro-organismos, para que o mecanismo de toxicidade seja eliminado e, portanto, para haver este efeito de membrana. Nós, para além das soluções que eu apresentei e que pronto, foram soluções biotecnológicas, utilizando os micro-organismos, também temos outras soluções no nosso laboratório, outras experiências, em que modificamos alguns compostos. Por exemplo, o quitosano é um dos que nós modificamos do ponto de vista químico, porque também é um polímero muito abundante, é barato, é biodegradável, mas portanto, a atividade não é muito elevada para fungos filamentosos, para bactérias têm alguma atividade e, portanto, a modificação da estrutura com compostos que são adicionados permite também, portanto, no fundo, funcionalizar e tornar mais eficiente a ação. Temos várias soluções também de outros materiais assim modificados. Bom, já são 10h55, eu vou ter que encerrar o chat. Eu peço que as pessoas não enviem mais perguntas para a gente poder encerrar com aquelas que ainda estão aqui. Tem uma professora, Emanuela Maria, bióloga atuante na biodeterioração microbiana da Universidade Federal de Pernambuco. Foi ela que fez essa pergunta dos lipopeptídeos. Eu não tinha visto que tinha duas perguntas anteriores, porque está no chat e fica descendo. Então, além do design da sonda FISH, quais seriam outras opções de metodologias para diferenciar as espécies biodeteriogênicas? É assim, as espécies biodeteriogénicas, portanto, significa que estão presentes, estão metabolicamente ativas e do seu metabolismo
resultam alterações nos materiais e, portanto, há uma série de enzimas, por exemplo, se eu estiver a trabalhar com pergaminhos, que são proteínas, se houver bactérias que tenham uma atividade proteolítica elevada, esses micro-organismos são potencialmente biodeteriogénicos porque conseguem degradar as proteínas. Se eu estiver a trabalhar com papel e se tiver fungos filamentosos que produzam enzimas celulolíticas, são potencialmente biodeteriogénicos porque degradam a celulose. E, portanto, há uma série de marcadores biológicos, bioquímicos, que, consoante o tipo de substrato, nos permitem fazer a detecção de quais é que são os agentes mais biodeteriogénicos naquele contexto. Portanto, são, no fundo, enzimas e produtos do metabolismo que conseguem utilizar como substrato dos micro-organismos o próprio material de que é constituído o objeto. Pronto, para além da deposição dos biofilmes, e isso podem ser também causar danos estéticos, aquilo que pode causar mais danos estruturais são de facto esses potenciais ataques microbianos à própria materialidade dos objetos. Muito bem. Tem mais uma pergunta. Professora Maria, da Márcia Escorteganha. Professora Ana Tereza, é possível identificar micro-organismos associados aos agentes poluentes, como, por exemplo, trânsito próximo a edificações históricas? Sim. É possível, com esta metodologia da metagenómica, nós podemos identificar as comunidades todas que estão lá presentes e, portanto, depois podemos ver se determinados grupos de micro-organismos, mesmo se os isolarmos, portanto, podemos isolar o DNA dos micro-organismos todos misturados e percebermos quais é que são as comunidades que estão lá presentes. Depois, dentro dessas comunidades, identificar grupos específicos de micro-organismos que têm determinadas potencialidades e podemos, inclusivamente, saber a abundância relativa desses determinados grupos. Inclusivamente, podemos, temporalmente, ou modificando algumas condições dos próprios ambientes, fazer a monitorização da evolução das comunidades. É possível. Muito bem, então é a última, o professor Juan Carlos Ramírez, que é nosso colega lá da Universidade Tecnológica e Equinocial de Lima, no Peru, onde tem um novo centro de conservação, que inclusive esse centro deve fazer parte da Antecipa em breve. Ele já teve que sair, dar os parabéns pela apresentação. E uma última pergunta da professora Luciene Elias, nossa colega aqui do SECOR, se é comum encontrar contaminação com a bactéria, vou tentar ler o nome aqui, hein? Klebsiella pneumoniae, em objetos orgânicos. Klebsiella, graças a Deus, não tenho encontrado muito. Acho que me lembro, não. Que me lembro, não, Klebsiella não. Pronto, não quer dizer que eventualmente não possa haver como metagenómica em alguma densidade muito baixinha, que é quase imperceptível em termos depois do conjunto todo, mas que me lembre, não. Bom, eu vou encerrar aqui, nós temos várias mensagens dando os parabéns, aplausos, excelente palestra. Então, são comentários muito positivos para essa iniciativa nossa do LACICOR e da Antecipa. E a gente tem, então, participação de todo o Brasil, dos principais cursos de conservação das Universidades Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal de Pelotas, Federal do Pará, o Instituto Federal de Minas Gerais, da FAOP em Ouro Preto, né, dos alunos do curso aí vinculado ao Mosteiro de São Bento em São Paulo, e também de profissionais, professores, pesquisadores, o pessoal que está no mercado também, o NTPR, né, do professor Mário Mendonça, presente também. Ou seja, nós estamos muito felizes com o sucesso desses webinários. Eu agradeço muito a professora Tereza. Nós sabemos que o Laboratório Hércules, como outros laboratórios europeus, estão também divergindo nas suas atividades na questão da premência do coronavírus, o que eu acho que é muito importante em benefício da sociedade mesmo. Então, eu agradeço à professora Tereza, em nome da nossa equipe, do LACICOR e da Antecipa, e agradeço a todos os colaboradores e participantes também da Redonda. Professora Tereza, então, muito obrigado. E eu sei das suas responsabilidades. Obrigada também. Olha, para mim foi um prazer estar convosco e pronto, temos que repetir mais vezes porque, de facto, estamos longe, mas podemos estar muito próximos uns dos outros, porque estas coisas da tecnologia, de facto, estão completamente a aproximar-nos.
Com certeza. Muito obrigado, então, Tereza.